Oi, pessoal, tudo bem? Começando Conexão Legislativa de hoje, um tema aqui muito pontual e da atualidade. Nas últimas semanas se falou muito sobre muitos municípios buscando um consórcio para vacina. Nós temos a Frente Nacional dos Municípios falando sobre isso e buscando soluções nesse momento de imunização. E eu converso agora com o Sidney Beraldo, ele é conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo. Conselheiro, bem-vindo ao Conexão Legislativa, tudo bem? Tudo bem, Júlia, tudo bem com você? Cumprimento aí a TV Assembleia, a Conexão Legislativa, um prazer falar com você e os seus telespectadores. Como eu falei, não é, conselheiro, está em voga justamente essa discussão de como ajudar os municípios e também os estados a imunizar toda a sua população. E é um momento de união de forças, né? O senhor recentemente deu uma entrevista, se colocou a favor justamente desses consórcios dos municípios pró-vacina, dizendo que esses consórcios auxiliam e ajudam todo esse processo. Então, para começar, eu gostaria que o senhor fizesse essa análise do quanto essa união de esforços, nesse momento, é importante para imunizar todos aqui no país. Bem, primeiramente, esta opção, essa ferramenta de consórcio, né, ela tem sido muito utilizada, não só para a saúde, mas com outros objetivos. Nós, aqui no tribunal, verificamos consórcios que atuam na área de lixo, né, e sempre tem problemas, o problema de lixo sempre extrapola o território do município. Então, municípios têm se unido e criado consórcios para cuidar dessa questão. E existem outros com muito sucesso. E esta iniciativa da criação de consórcio para a aquisição de vacinas, acho que é uma iniciativa também bastante interessante, porque, do ponto de vista de escala, né, à medida que você reúne um número de municípios grandes, e nós verificamos aqui que este consórcio da Frente Nacional dos Municípios tem mais de 2.600 municípios que já aderiram, dos quais grande parte aprovaram leis já nas suas câmaras municipais com esse objetivo. Com isso, aumenta muito a escala. Quando aumenta a escala, os preços são sempre mais vantajosos, então estaria garantido aí um princípio constitucional e que o tribunal fiscaliza sempre, que é o princípio da economicidade e da vantajosidade, né? Outra questão também que a utilização do consórcio pode contribuir é a questão do tempo, né? Hoje, cada dia é um dia importante, em função desse número de mortes diárias, de óbitos que nós temos verificado acontecer no país. Então, o tempo passou a ser uma questão importante também. Na medida que você tem uma licitação única, ela pode ser muito mais rápida, ficaria aí dependendo da logística de distribuição. Então, o tribunal não será nenhum óbice na análise desses contratos, desde que a legislação seja cumprida, que tenha um planejamento, que tenha um plano de trabalho adequado. A utilização de consórcio pode ser, sim, uma alternativa muito importante nesse momento que nós estamos vivendo para a aquisição de vacinas. O senhor, aproveitando o gancho do final da fala do senhor sobre, né, o quanto o Tribunal de Contas também acredita nesse tipo de ferramenta e que não vai ter nenhuma objeção com relação a ele, lembrando, né, o Tribunal de Contas, né, ele fiscaliza toda essa questão financeira, orçamentária, operacional aqui no estado de São Paulo, né, dos 644 municípios, porque a capital tem o seu órgão regulador, não é? Justamente nesse sentido, conselheiro, também ajudaria o tribunal poder fazer parte disso no sentido, como ele é um órgão fiscalizador,
ajudar de algum modo esses municípios a se conectarem, não sei se esse seria bem a finalidade do tribunal, mas ajudá-los talvez nessa questão orçamentária ou questão administrativa, porque assim, uma coisa a gente está falando de municípios grandes conseguirem se aglutinar para pensar no consórcio. Outra coisa são aqueles municípios menores que precisam talvez de um auxílio. Como então o tribunal pode ajudar os municípios nesse momento, nessa questão de consórcios para vacina? Olha, essa sempre foi uma preocupação do tribunal, Júlia, independente do momento que nós estamos vivendo, de pandemia. O tribunal sempre procurou ser aí um parceiro dos municípios, principalmente aqueles municípios menores, que não têm uma infraestrutura e recursos humanos adequados na área, principalmente na área jurídica, na área de orçamento. Então, nós sempre procuramos não só fazer a fiscalização, mas também, no sentido pedagógico, né, procurar orientar e trabalhar ao lado e junto com os municípios, especialmente, como você muito bem disse, dos municípios menores. Nós temos, de pronto, Escola de Contas, que tem cursos e orientações nesse sentido. Nós temos as nossas diretorias regionais, o tribunal são 20 diretorias espalhadas pelo interior de São Paulo, mais 2 na capital, que tem os diretores responsáveis, que sempre estão à disposição dos municípios para as consultas, né? As orientações, fora manuais e apostilas que o tribunal publica, e com relação à Covid, nós temos inclusive um portal, né, um site, onde nós disponibilizamos todas as informações que estão ocorrendo nos municípios, e o tribunal está sempre aberto para orientação nesse sentido. Não só agora durante a pandemia, mas em outros momentos. E durante a pandemia, mais ainda. Eu até abri aqui, conselheiro, o site, né, da gestão de enfrentamento da Covid-19, é um painel de gestão, então, para esses municípios, não é? É importante, né, talvez as pessoas que estão em casa nos vendo agora não entendam efetivamente os pormenores do que o Tribunal de Contas faz, e nesse momento de enfrentamento da Covid-19, eu imagino que os municípios, se os grandes já passam por grandes dificuldades, os pequenos, vamos dizer assim, né, pequenos, têm as suas possibilidades talvez diminuídas no sentido de como conseguir sair da crise, né? E pelo que eu entendi, esse painel aqui do tribunal ajuda esses administradores públicos a, de melhor modo, enfrentar esse momento, porque também para o gestor público é um momento muito complicado. Não tenha dúvida. Nós temos que lembrar que o país vem de uma crise, não é, anterior a essa da pandemia, uma crise fiscal, uma crise econômica, que iniciou lá em 2015, e nós, no tribunal, que acompanhamos as execuções orçamentárias ano a ano e acompanhamos as receitas e despesas dos municípios, nesse período de 2015, 2016, mesmo em 2017, foi um período de muita dificuldade para os municípios, né, onde tiveram queda real de arrecadação e aumento das despesas, porque toda vez que o país tem crise, tem uma crise econômica, o que acontece? Crianças que estão na escola privada, muitas vezes os pais perdem emprego ou reduz a renda familiar, transfere suas crianças para a rede pública, a creche para crianças, a creche particular, aquele que tem o plano de saúde, muitas vezes deixa de ter o plano de saúde, passa a utilizar a saúde pública. Então, tem, pelo lado da despesa, uma pressão de aumento de despesa, e do lado da receita. Esse é o reflexo quando se passa de uma crise. Quando nós estávamos iniciando uma recuperação, né, econômica,
e o país estava voltando a crescer e simultaneamente crescer também os orçamentos, veio essa questão, essa pandemia, que refletiu não só na crise sanitária, muito grave, como nós estamos vivendo hoje. Acho que nunca vivemos uma crise sanitária tão forte como essa que nós estamos passando agora, e com reflexos econômicos, socioeconômicos, porque você tem, sem dúvida, queda na arrecadação e desemprego, dificuldades, principalmente na área de serviços, né? O setor mais abalado com essa pandemia. Com isso reduz renda, gera desemprego e remete aos gestores públicos fazer mais com menos, né? Tem que ser mais eficiente, mais efetivo, e para isso é preciso usar todos os instrumentos e ferramentas de gestão para poder fazer frente a essas dificuldades. E o tribunal, como eu já disse, ele tem sido parceiro nesse sentido, né? Nós temos, inclusive, ciclos que o tribunal faz, orientando a nossa escola de contas de treinamento e qualificação de servidores. Nós publicamos cartilhas, orientações, normas, e disponibilizamos tudo isso de fácil acesso para os nossos jurisdicionados e todos os gestores, de uma forma pedagógica, evitar os problemas, né? Que é isso que nós temos que fazer, evitar o problema, porque fica muito mais fácil do que depois corrigir, e muitas vezes não tem correção, o prejuízo financeiro e, pior, o prejuízo na qualidade do serviço, e o maior prejudicado, sem dúvida, é o cidadão. E quando o senhor fala em diminuição da receita dos municípios, não é? Reforço aqui, ainda mais para aqueles municípios tidos como pequenos, essa arrecadação é fundamental para o dia a dia do município, né? Para ele poder ter uma economia e uma vida saudável econômica, não é? Todas as cidades, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil, sofrem com essa queda de arrecadação. E justamente quando a gente está falando de consórcio para vacinas, a gente está falando de vacina aqui, mas como bem disse o conselheiro, também o consórcio para outros setores, outras atividades, ela talvez nesse momento do gargalo econômico ajude também nesse aspecto. Uma cidade que sozinha, porventura, não puder lá na frente comprar uma vacina, pelo consórcio facilita isso. Não é? Essa seria a lógica, conselheiro? Não, o consórcio facilita do ponto de vista de escala, de aumentar a quantidade, de reduzir preço, mas o município vai fazer uma adesão, não é, a este consórcio, e ele vai estabelecer lá o valor, o quanto que ele quer comprar. Para isso, ele tem que ter orçamento próprio, Júlio. Ele tem que ter o seu orçamento, ele tem que fazer o empenho do seu orçamento, né, para possibilitar que, através desta unidade, né, através do consórcio, possa cumprir toda a legislação para fazer a sua compra. Quer dizer, não tem como, pelo menos pelo que eu entendi na formação desse consórcio, em que seriam comprado uma quantidade e distribuído para os municípios. Não, cada município faz uma lei municipal autorizando, para isso ele já determina um orçamento específico, empenha esse orçamento e aí sim faz a adesão ao consórcio e faz a compra de forma conjugada. Eu queria até, Júlia, aproveitar essa questão que você coloca com relação à necessidade dos municípios terem recursos para isso também. Eu faço um alerta, né, e chamo a atenção com uma preocupação que nós temos verificado. Primeiro, me parece, e pelas informações que temos, que o problema não é só a disposição de licitar e fazer uma compra,
muitas delas compras não só de vacinas, mas como de remédios, de insumos, de equipamentos necessários, né, para a pandemia, tem dado deserto. Quer dizer, não existem empresas interessadas, dado ao aumento do consumo, e a capacidade de produção das empresas estão esgotadas, porque o mundo inteiro estão consumindo essas mesmas coisas, esses insumos, e esses mesmos remédios e tal. Nós estamos verificando isso no dia a dia. Então, a preocupação e o alerta que se faz é o seguinte: primeiro, vamos criar esse consórcio, vamos fazer as adesões, os municípios vão se organizar, vão buscar recursos, mas tem laboratórios dispostos e com estoque para fazer essa entrega, porque o grande problema não é só adquirir, é a urgência, né, que se tem de ter essas vacinas disponíveis. E parece que não tem, né, que não tem essa oferta. Segundo, se houver um atraso, né, e essas compras começarem a ter um cronograma de entrega a partir de julho, agosto do segundo semestre, o governo federal já anunciou que tem comprado até o final do ano 510 milhões de vacinas. O consórcio de governadores do Nordeste já tem 37 milhões comprado. Então, qual que é a preocupação e o alerta que fazemos? Se não houver um planejamento integrado entre a União, os estados e os municípios, para saber exatamente a quantidade que estão comprando, o momento que isso será entregue e tal, nós podemos ter uma falta de vacinas nesse primeiro semestre e um excesso de vacina no segundo semestre, fazendo com que possa haver até uma sobra, né? Já que dos 210 milhões de brasileiros, como no mundo inteiro não está se vacinando abaixo de 18 anos, né, porque ainda não foi feito o teste, é um segundo momento ainda que vão ser enfrentados. Se nós retirarmos que nós temos 30% da população brasileira com menos de 18 anos, com isso sobrariam aí 140, 150 milhões. Ora, se nós já temos comprado, o governo federal, 510 mais o consórcio, nós temos quase 550 milhões de vacinas compradas. Então, é preciso que haja um planejamento bastante concreto e uma integração entre estes entes federativos, né, para que você não tenha problema lá no segundo semestre com sobra de vacina e desperdício. E eu estou dizendo isso porque nós sabemos o sacrifício que os municípios deverão está fazendo para deixar de gastar com outras necessidades para disponibilizar dinheiro para isso, né? E que a responsabilidade, no caso de vacina, é sempre do governo federal. Isso que o senhor coloca é de extrema importância para que as pessoas entendam. Por mais que se faça uma movimentação, e essa movimentação é legítima dos municípios de querer buscar novas alternativas para poder imunizar a sua população, esbarra no que o senhor falou com toda certeza, né? Não adianta você ter uma demanda elevada se você não vai ter o produto para ser entregue nesse momento. É preciso dosar também essas duas questões, né? Ainda falando de união de esforços, né? Também aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo está fazendo a sua parte com os deputados, justamente pensando também nessa questão de imunização da população aqui do estado de São Paulo, que é o PL 154 de 2021, que autoriza, então, o Executivo a comprar essas vacinas por meio de uma parceria também com a iniciativa privada, para que as pessoas consigam se imunizar. Eu lembro até que o Vinícius Camarinha, do PSB, falava para a gente em outro momento aqui da Rede Alesp, que mesmo com a iniciativa privada participando dessa ação, todas as vacinas serão entregues ao SUS, não serão comercializadas, né? Porque entende que todos têm que se imunizar. Então, a gente tem a Assembleia Legislativa de São Paulo pensando também no todo, a gente tem os consórcios, a gente sabe o quanto a Assembleia também dialoga muito bem com o Tribunal de Contas.
como também essa interlocução nesse momento, o tribunal e a Assembleia Legislativa, né, o Poder Legislativo e Executivo, pode ajudar nesse processo, nesse momento? Olha, primeiro, é importante destacar a iniciativa do deputado da própria Assembleia em buscar alternativas, né? É hora realmente de união, é hora de deixar as paixões políticas momentâneas de lado e buscar reunir esforços e colocar energia toda no sentido de que as alternativas e as iniciativas sejam transformadas, né, em realidade. Essa iniciativa de permitir a compra de vacinas pela iniciativa privada é muito boa, porque é uma forma, né, das empresas contribuírem, inclusive, com o orçamento, num momento desse que tanto o governo federal, estadual e municipal tem uma pressão enorme por gastos. Para se ter uma ideia, Júlia, aqui só no estado de São Paulo, o estado e os municípios investiram de março de 2020 a fevereiro de 2021 10,9 bilhões de reais no Covid, né, só com gastos extraordinários, né, sem esquecer que as outras despesas continuaram. Então, sem dúvida, uma pressão enorme fiscal sobre os orçamentos públicos. Então, uma iniciativa dessa é muito bem-vinda. Inclusive, o próprio Senado da República, aliás, o Congresso Nacional, através de uma iniciativa do presidente do Senado, o senador Pacheco, a lei foi aprovada em tempo recorde também nesse sentido. As empresas poderão contribuir, compram as vacinas e cedem para o SUS, e estas vacinas vão fazer parte do Programa Nacional de Imunização. Iniciativa muito boa. Com relação à integração e o trabalho do Tribunal de Contas com assembleias, isso sempre foi muito bem feita, desenvolvida, integrada, né? Eu, inclusive, sou oriundo da Assembleia Legislativa, fui deputado por 4 mandatos, tive a oportunidade, graças à indicação dos colegas deputados, tive a oportunidade de presidir a Assembleia Legislativa, depois fui para o governo e daí vim para o tribunal. Então, tenho um grande respeito pelo parlamento, que tem um papel extremamente importante do ponto de vista de fiscalização, de acompanhamento. A decisão mais importante para o cidadão, que é a aprovação de um orçamento, né, de dizer à sociedade quais os programas que serão beneficiados, de como o dinheiro oriundo dos impostos que a população paga seja aplicado, é uma decisão do parlamento. E o tribunal tem trabalhado de uma forma muito integrada. Eu, particularmente, esse ano nem tanto por conta da pandemia, né, presencialmente, não tenho assim recebido deputados, e infelizmente isso tem acontecido de forma virtual e um pouco menor as demandas do que num período normal. Mas o tribunal sempre trabalhou de forma muito integrada com a Assembleia Legislativa de São Paulo. E essa integração, como o senhor destacou, né, é ainda mais salientar nesse momento, não é de... Eu acho que ficou nessa nossa conversa, tem ficado nessa conversa, uma palavra, né, de trabalho em conjunto, né, de união de esforços, independente, aqui os deputados têm falado muito isso aqui, conselheiro, independente do viés político, é preciso se debruçar em ações para que a população de São Paulo consiga passar da melhor maneira possível por essa pandemia que já tem ocasionado tantas perdas de vida e tantas questões econômicas também, como o senhor destacou lá no começo da nossa entrevista. Para que as pessoas entendam um pouco mais, a gente está chegando na reta final do nosso programa, mas para que as pessoas não tenham
intimidade e proximidade com o tribunal no seu dia a dia. Como é que funciona essa questão da fiscalização do tribunal nos municípios? Os municípios, eles entregam um relatório para o tribunal todo mês de custos, daquilo que eles tiveram de despesa, ainda mais nesse momento de Covid. Eu vi ali no portal também da Covid um relatório que vocês fizeram justamente desses informes dos municípios. Bom, primeiro, o tribunal fiscaliza os 644 municípios, as câmaras municipais, as suas autarquias, fundações, e fiscaliza também o governo do Estado de São Paulo. Todo ano, os municípios recebem os nossos agentes de fiscalização, né? Agora, nós aperfeiçoamos, inclusive, o nosso sistema de auditoria. Ela é feito concomitante, né? Durante o ano, durante a execução do orçamento, os nossos agentes já visitam, já requisitam os documentos, as informações, e quadrimestre, a cada quadrimestre fecha-se esse balanço e encaminha para o tribunal, e no final do ano fecha o balanço todo. Aí o tribunal analisa a receita e despesa, se aplicou os 25% na educação, os 15% na saúde, se pagou os precatórios, se fez as contribuições previdenciárias, e analisa, dentro da lei de responsabilidade fiscal, os seus gastos, se esteve acima do estipulado pela lei de responsabilidade, se teve déficit, basicamente essas as análises. Agora, nós analisamos também contratos, todas as concorrências públicas que são feitas, as prestações de contas, e execuções de contratos, né? Antigamente, no tempo passado, aí nós fiscalizávamos só a parte legal, né? A parte de conformidade de uma licitação e do contrato. Hoje, nós analisamos a sua execução. Então, nossos técnicos, engenheiros vão na obra verificar se ela está ocorrendo de acordo com o projeto, o asfalto, se o remédio chegou, e se a merenda está servida de acordo com o que foi contratado, se é de qualidade, se não é de qualidade. Além disso, nós temos um conjunto de indicadores chamado o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, onde são 7 temas e 200 quesitos que são levantados, né, todo ano, e aí é produzido não um ranqueamento, mas uma classificação dos municípios em 7 temas que ele é avaliado. E além disso, fiscalizamos também o Estado. Da mesma forma, temos equipe que acompanha a execução orçamentária, contratos, licitações, e por sinal, eu que fui nomeado relator das contas do governo agora do ano de 2021, e esse é um grande desafio, né? E nós estamos estruturando, inclusive, fiscalizações ordenadas e operacionais específicas, levando em conta esse ambiente que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, hoje o grande desafio é a vacinação para o Covid, mas e as outras vacinações, né? As vacinações das crianças, a vacinação de meningite, de sarampo, que está voltando aí, como é que ela está? Nós temos informações, inclusive, que está havendo um atraso nisso, né? E isso nós vamos, inclusive, aperfeiçoar o nosso sistema de acompanhamento junto ao Estado. Outra preocupação na área da educação, né? Muitas crianças ficaram sem aulas. Qual que é o programa do governo no sentido de recuperar esse tempo perdido? Serão dadas aulas extras, principalmente a população de baixa renda que não tem uma infraestrutura tecnológica que possibilitasse que essas aulas fossem feitas de forma online, né? Nós queremos e vamos fazer esse acompanhamento. Na área de desenvolvimento econômico, pós-pandemia, sabemos que teremos um aprofundamento de desemprego, de crise fiscal, econômica. Qual as ações que o Estado e os programas que o Estado vai desenvolver dentro dos próprios programas que ele existe, ou outros que serão criados, para fazer frente a essa demanda
que nós teremos aí, sem dúvida. Então, esse é o trabalho que o tribunal tem feito e cada vez mais aperfeiçoado o seu sistema de verificação, olhando muito mais hoje a qualidade do gasto público, a qualidade dos serviços que são ofertados, mais do que só a parte de conformidade. Perfeito, agradeço então a explicação do senhor, até para que as pessoas entendam melhor, esse é o nosso intuito aqui no Conexão Legislativa. Agradeço o senhor, Dr. Sidney Beraldo, conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, pela contribuição aqui ao Conexão, trazendo informações tão importantes para a população. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme participar com você desse programa. Um grande abraço. Abraço ao senhor e a você que está em casa. Você já sabe o que eu vou falar, né? Terminou o programa, vai lá no canal do YouTube, pega o link, repassa o link, porque é informação de qualidade e a gente se vê aqui em outro momento da Rede Alesp. Tchau!